É sabido de todos que o nosso país não está bem, que as coisas não andam como a gente queria que estivesse andando. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6. Nós vamos ler dos versos 25 ao 32. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Permaneça com sua Bíblia aberta aí. Vamos orar. Bendito Deus e querido Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e rogamos as Tuas misericórdias para as nossas vidas. Temos vivido tempos calamitosos, tempos assombrosos, tempos, ó Deus, de profundos questionamentos sociais. Mas, ó Deus, nós cremos piamente que temos o Senhor como nosso Pai, e que o Senhor nos dará a luz necessária, o entendimento necessário por meio da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, passar por meio de tudo isso, louvando a Teu nome, glorificando a Teu nome, mantendo de pé o bom testemunho da fé bíblica e cristã. Então, em nome de Jesus, fala aos nossos corações hoje à noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, e todos nós digamos amém. Amém. Não andeis ansiosos. Há um comentarista bíblico chamado William MacDonald, que comentando esse texto, ele disse: nessa passagem, Jesus golpeia a tendência de centralizarmos a vida ao redor da comida e do vestuário, perdendo assim o seu verdadeiro significado. John Stott disse que basta olhar para a propaganda na televisão, nos jornais e nos transportes públicos para vermos uma vívida ilustração moderna do que Jesus ensinou há cerca de 2000 anos atrás sobre ansiedade mundana. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores ingleses, disse que o que comer
o que beber e o que vestir são a trindade dos cuidados do mundo. Pois bem, meus irmãos, é contra esses cuidados perigosos que nós trataremos neste momento. O texto que ora consideramos, ele é uma porção do famoso Sermão do Monte pregado por Jesus. Este sermão, ele não tem como alvo o homem descrente. Ele não tem como alvo o homem não cristão. O alvo de todo o Sermão do Monte é um homem crente, que nasceu de novo, que se arrependeu de seus pecados e creu no Evangelho. Neste sermão, em toda a sua extensão, são reveladas instruções específicas sobre como este homem crente ele deve viver e palmilhar o chão da vida cristã. Aliás, o Sermão do Monte, para todos os efeitos, ele mostra de uma vez por todas a disparidade que há entre o estilo de vida de um homem não crente, de um homem não cristão, e o estilo de vida de um homem cristão. O Sermão do Monte mostra como esses estilos de vida, eles são profundamente antagônicos. E é isso que podemos observar claramente no texto que nós lemos hoje à noite. Observe. Todo o capítulo 6 de Mateus é dividido em duas seções, que tratam especificamente de como deve ser a vida diária de um crente. Na primeira seção, ele vai do versículo 1 ao versículo 18, e ali Jesus trata da vida particular do cristão, ou seja, sua piedade, na esmola, no jejum e na oração. Na outra seção do capítulo, vai do 19 ao versículo 34, e aqui Jesus aborda a vida pública do crente no mundo, como em questões de dinheiro, do que comer, do que beber, das suas ambições, dos seus negócios, etc. Jesus nos declara aqui que há dois aspectos sobre a vida particular cristã que devemos levar em conta, ou seja, aquilo que um cristão faz em particular e aquilo que um cristão faz em público. Ouça, não é nosso foco hoje à noite tratar daquilo que o cristão faz em seu particular. O nosso foco hoje à noite é nos concentrar naquilo que se traduz a vida pública de um homem e de uma mulher que se dizem cristãos. Por exemplo, como deve se comportar um cristão em sua vida pública? O que devem expressar todos os atos públicos de um crente? Qual deve ser a atitude de um cristão no que tange ao dinheiro, ao trabalho, ao comer, ao beber, ao vestir, aos negócios, às suas necessidades materiais, etc. São a estas perguntas, meus irmãos, que o texto lido hoje à noite, ele se propõe a responder. Então nós vamos começar hoje tratando de uma aplicação prática de tudo que Jesus vinha dizendo. Veja aí comigo no versículo de número 25 da sua Bíblia. Jesus continua e diz o seguinte: por isso vos digo, verso 25. E então ele segue todo o seu argumento. Uma pergunta: por que Jesus usa este pronome demonstrativo isso? Por isso. Antes de Jesus nos convocar a agir, ele nos convoca a pensar. Cristianismo é uma religião que pensa. E ele faz isso mostrando que sempre há duas possibilidades de se viver a vida. Nos versos 19 a 21, ele vai nos falar sobre os dois tesouros do coração do homem. No verso 22 e 23, ele vai falar sobre o olho bom e o olho mau.
E no verso 24, ele vai falar sobre a impossibilidade de alguém servir a dois senhores. Pois bem, é como se Jesus dissesse: o tesouro de vocês deve estar no céu e não na terra. O olho de vocês deve ser sempre bom e não mau. E o Senhor a quem vocês devem servir é a Deus e não as riquezas. Por isso, o tesouro no céu. Por isso, o olho bom. Por isso, veja, servir a Deus como único Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. O por isso aqui significa justamente o tesouro no céu, o olho bom e adorar a Deus como Senhor. Se o cristão é alguém que tem todos esses valores eternos consigo, obviamente que ele não deve se comportar ansioso pelos cuidados dessa vida. Porque ele tem investido toda a sua vida, toda a sua história em quê? No que é incorruptível, no que é luz, no que é eterno. E do contrário, ouça isso, também é verdadeiro. Se um determinado homem, ele tem por seu tesouro as coisas dessa terra, se o seu olho é mau, e se ele, ouça isso, vive nesse processo de adorar as riquezas, por certo que ele estará condenado a viver debaixo de ansiedades profundas. Portanto, andar ansioso pelo que se corrói, se deteriora e acaba nesta vida é absolutamente tolice. Então, Cristo ele vai dar sequência a seu argumento, falando então sobre o que o cristão, ou pelo que o cristão não deve andar ansioso. Pelo que um homem cristão não deve andar ansioso? Versículo 25. Pelo que comer, pelo que beber, ou pelo que vestir. Versículo 25, facial. Como disse Charles Spurgeon, esta é a trindade do mundo. Ela não pode ter a primazia do coração de um crente. Ela não pode monopolizar a vida de alguém que tem seu tesouro no céu. Entretanto, meus irmãos, ouça isso. Aqui nesse texto nós também temos um porquê. Nós temos um quê e nós temos um porquê. O porquê o cristão não deve andar ansioso, nós vamos já considerar. Mas deixa eu trazer à luz aqui algumas coisas que esse texto não diz e que algumas pessoas interpretam errado. Em primeiro lugar, esse texto que nós lemos, ele não está dizendo que o cristão está isento de trabalhar pelo seu sustento diário. A Bíblia, em toda a sua latitude, condena veementemente a preguiça. Em Provérbios, a formiga é tomada como exemplo de trabalho para que o preguiçoso seja repreendido. Em 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Deus, ouça isso, dá às aves do céu o seu sustento, mas as aves vão ter que bater asas e ir atrás. Então esse texto não está dizendo que nós não temos que trabalhar e que não temos que correr atrás. Em segundo lugar, o texto também não está dizendo que nós não devemos fazer uma reserva para o futuro. Porque, mais uma vez, pegando carona no exemplo da formiga, as escrituras elas louvam a formiga porque ela armazena o alimento no verão para comer no inverno. Em outra passagem a Bíblia diz que aquele que não faz isso, o homem de Deus que não faz isso, que não armazena para o futuro em prol dos seus, é pior do que o incrédulo, pior do que um ateu. Em terceiro lugar, o texto não está dizendo que o cristão está livre de preocupações desta vida.
Quando Jesus diz, não andeis ansiosos, é porque Ele sabe que diariamente nós somos assaltados por preocupações com o presente, em tentar manter aquilo que nós já temos, mas ao mesmo tempo nós somos assaltados com preocupações para ter também aquilo que nós não temos, com o nosso futuro. Deixa eu perguntar, quantos aqui entre nós não vivem ansiosamente em busca de manter seu nível de vida, seu status quo, sua posição social? Quantos aqui entre nós não andam ansiosos em busca de um nível mais elevado de vida que ainda não possuem? Nós não estamos isentos dessas preocupações, mas são delas que nós devemos nos livrar antes de um ataque cardíaco e antes de uma úlcera inútil. Jesus disse em Lucas 21:34: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Nunca sobrecarregado. E em quarto lugar, o texto não está dizendo que nós não devemos desfrutar das coisas boas da vida. Tudo é dom de Deus, tudo é presente de Deus. O mar, o vento, o sol, todas as belezas naturais, o dinheiro, tudo, absolutamente tudo nesse mundo é presente de Deus. Eu pergunto aqui, quem entre nós não gosta de um bom final de semana na praia, com as contas tudo em dia, aquele churrasco filé, aquele banho de piscina maroto? Todos nós gostamos. Alguém até chegou a dizer que Deus fez a praia para os crentes, os descrentes vão de enxeridos. Portanto, meus irmãos, tendo feito isso, nós vamos passar a considerar os porquês, ou o porquê o cristão ele não deve andar ansioso. Por quê? Por que eu e você, nós não devemos andar ansiosos, temerosos, arrancando os cabelos da cabeça? Vou lhe dar 3 razões. Em primeiro lugar, o cristão não deve andar ansioso por causa da providência de Deus em todos os níveis da existência. Absolutamente todos os níveis da existência. Considere isto: do nascituro ao pó, o cristão desfruta do cuidado divino. Preste atenção nisso. Se tão somente como cristãos nós conhecêssemos mais desta doutrina da providência de Deus, muitos de nós não precisariam tomar Lexotan, Rivotril, Captopril e Maracujina. Muitos. Porque as palavras de Jesus, não andeis ansiosos, equivalem a não vos preocupeis, não vivam preocupados com o que comer, beber ou vestir. Então ele passa a explicar por que o cristão não deve andar preocupado, perguntando o que eu vou comer ou o que vestir. Porque no versículo 25, Jesus responde justamente dizendo, com uma pergunta: não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Vamos lançar a mão aqui da dedução lógica. Cristo argumenta sobre o cuidado divino partindo do maior para o menor, nos levando a refletir sobre quem é mais importante, quem é mais precioso, quem é mais valioso, a vida ou o alimento, o corpo ou a veste que lhe cobre. É como se Jesus lhe dissesse: considerem a vida pela qual vocês andam ansiosos. Como é que vocês conseguiram obtê-la?
De onde foi que essa vida chegou até vocês? A vida é dom de Deus. E como não existe vida humana aqui sem um corpo, aí se pergunta, de onde veio esse corpo? Ouça, ninguém aqui nessa noite, ninguém nesse auditório decidiu nascer por si mesmo. Foi Deus quem decidiu que você nascesse. Ninguém aqui é fruto da evolução das espécies, conforme diz Charles Darwin. Nós não somos autocriação de nós mesmos. Deus é o Criador. Deus nos criou e agora nos sustenta a vida, assim como o nosso corpo. Paulo diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E Cristo fundamenta esse grande princípio de providência de Deus, extraindo exemplos do mundo subhumano, ou seja, da natureza. Jesus nos convida a fazer algumas observações. Veja comigo o versículo número 26, por favor. Olha de onde Jesus vai tirar os exemplos. Observai, olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Observai. Esse termo, observai as, ou em algumas traduções, olhai para, no grego, quer dizer emblepsat eis, que significa fixe os olhos para enxergar bem. Então Jesus chama a nossa atenção para nós enxergarmos bem. Enxergarmos bem o quê? Veja o verso de número 28 a 30, por favor. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. As aves do céu, quem as sustenta? Os lírios do campo, a erva do campo, quem os veste suntuosamente melhor do que Salomão? Toda a força do argumento repousa onde? No valor. No valor da vida humana acima da vida dos animais e dos vegetais. Não valei vós mais, quanto mais a vós outros. Veja, o sentido real aqui é que se Deus cuida dos animais e dos vegetais, quanto mais cuidará de mim e de ti, que somos criados à sua imagem e semelhança. E que para Ele nós temos muito mais valor do que as aves e do que as flores do mais belo jardim desse mundo. Spurgeon dizia o seguinte: ó maravilhosos lírios, como vocês reprovam o nosso tolo nervosismo. A rolinha e o pardal conversavam. Eu gostaria de saber por que os homens ansiosos nunca param de correr. O pardal respondeu: minha amiga, eu penso assim. É porque eles não sabem que o Pai Celeste cuida de mim e de ti. Irmãos, essa é uma lógica que cura. Pois se entendermos que Deus já providenciou o maior, que é a nossa vida e nosso corpo, é claro que Ele providenciará o menor, nossas vestes, o que comer. Ele tem seus meios. Portanto, antes de andarmos ansiosos, preocupados, arrancando os cabelos da cabeça, nós devemos ponderar bastante sobre esse princípio e nos agarrarmos a ele com toda a nossa força e entendimento. Porque como cristãos, além de criaturas, nós somos o que também de Deus? Nós somos também filhos.
Deus que nos fez ovelhas do seu pasto. Está lá no Salmo 100. Foi Deus que me fez ovelha dele. Olhe para mim. Um homem entra no orfanato. Ele quer uma criança. Não é a criança que escolhe o pai que quer. É o pai que escolhe o filho que quer. Agora direcione isso para Deus. Não foi você que meramente escolheu Deus como seu pai. Foi Deus que na sua soberania escolheu você como seu filho. Ele lhe adotou, lhe chamou, ele lhe amou primeiro. Antes de você amar a Deus, Deus já lhe amou. João 15,16: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ele é o pai responsável por sua adoção. Ele decidiu ter você como filho. Existem duas correntes teológicas que tratam a respeito da existência de Deus. A primeira chama-se deísmo. No deísmo, estuda-se o seguinte: que Deus criou o universo, deu corda como quem dá corda no relógio e deixou para lá, e virou as costas e foi embora. Eu pergunto a você: você acredita que Deus deixa pela metade a obra que ele começa? Outra teoria que nós temos é a chamada teísmo aberto. O teísmo aberto ensina que Deus resolveu, para poder conviver com nós, seres humanos, Deus resolveu abrir mão da sua onisciência, ou seja, de saber do amanhã, de saber do futuro, de saber o que a gente vai comer, beber ou vestir amanhã. Aí eu pergunto a você: você acredita mesmo que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã? Vamos só pensar mais um pouco. Você acredita que Deus é um pai irresponsável? Porque Deus não é um pai irresponsável. Ele cuida dos seus filhos diligentemente. Mateus capítulo 7, versículo 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais a vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Irmãos, o que temos aqui é toda a ideia da identidade paternal e filial do cristão. Deus se identifica nas Escrituras como o pai do crente, e o crente é identificado nas Escrituras como filho de Deus. Tudo isso em termos de quê? Em termos de fé. Em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja o que diz aí em Mateus 26, veja o que diz o verso 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vosso Pai. Neste verso nós temos a nítida separação entre aquele que é filho de Deus e aquele que não é. E o que não é aqui, Jesus está chamando de gentil. Gentil, aqui nesse texto, é o homem que não crê em Cristo, ou seja, ele é aquele indivíduo ímpio em suas mais terríveis expressões de rebelião e pecado contra Deus. É aquele homem cujo tesouro está aqui na terra, cujo olho é mau. É aquele homem cuja sua visão de vida ela é meramente existencialista, só existe o aqui e agora e acabou. E seu Senhor é a riqueza. Esse homem não pode ser filho de Deus.
Em contrapartida, quem é o cristão? O cristão é alguém que crê plenamente no nome de Cristo e por isso é recebido como filho pelo próprio Deus Pai. E por ter um Pai celeste como este, por ter um Pai celeste que cuida dele, ele não anda ansioso como andam os gentios, como andam aqueles que não temem a Deus, preocupados com o que comer, o que beber ou o que vestir. Eu indico a vocês que leiam a biografia de George Miller. George Miller, o apóstolo da fé. Ele abriu um orfanato em Bristol, na Inglaterra. Sem dinheiro, sem igrejas investindo nele, mas pela fé, por amor do reino de Deus, e para não deixar crianças abandonadas na rua, porque ele também chegou a ser uma criança de rua, ele abriu um orfanato. E por fé, pela fé, Deus cuidou do orfanato. Deus cuidou